Permitir. Vamos lá. Olá, pessoal, bem-vindos todos. É um prazer estar aqui novamente. Para quem não me conhece ainda, eu me chamo Fabiola e o Ifá Kalé aqui, nosso professor, nosso mestre, vai nos dar mais uma aula sobre Ifá. Hoje o tema da nossa aula é Ori, mas eu vou deixar ele se apresentar aí para você que vai cair aqui de paraquedas. Olá, prazer. Então, enfim, vamos começar. Eu sou Ifá Kalé. Quem quiser, entre aí no nosso canal, vai ficar aí na descrição, vai nos conhecer melhor e vai nos acompanhar. E o canal do Ifá Kalé tá bem aqui o link na descrição desse vídeo, tá? Daqui a pouco, quando terminar, você vai lá, se inscreve no canal para acompanhar. Já tem algumas aulas lá, alguns vídeos que vai ajudar você. A gente vai falar hoje sobre Ori. Ori, cabeça. O que é Ori, né? Como cuidar do Ori. A gente tem um grupo no WhatsApp, que a gente é um grupo de estudos, tá? Axé Ganju. Para você que vai chegar aqui de paraquedas e quer fazer parte, em algum lugar aqui na descrição tem meu WhatsApp, tem o WhatsApp do Ifá Kalé, se você quiser estudar sobre Ifá, longe de dogmáticas, longe de religião, dentro da filosofia de Ifá, tá? Chama a gente no WhatsApp que a gente coloca você. A gente vai abrir aqui com a pergunta da Ana Mendonça. Um beijo, Ana. A Ana perguntou, Ori é um orixá? Como criar sintonia com o nosso Ori? Como rezar para o Ori? Como conversar com o seu Ori? Quais os cuidados cotidianos que temos que ter para com o Ori? E aí? Aí a bola. Vamos lá. Axé. Aí a Ana é uma pessoa muito querida que já estuda com a gente há algum tempo. E é sempre muito bom poder interagir com ela. Vamos lá. Ori é um orixá, tá? Ori é um orixá. E o que é Ori? Ori é a nossa centelha divina. Tá? Quando falamos de Ori, nós temos o Ori AD, a cabeça física. Tá? Temos o nosso Ori Nu, que é toda a nossa consciência e as suas subdivisões. E aí, quando falamos da divindade Ori, estamos falando de uma energia pessoal, intransferível, e que é sim uma energia divinizada e que nós temos como trabalhar a partir do quê? Da incorporação de hábitos, Iwa, e também de todo o cuidado pessoal que nós temos através dos nossos hábitos em relação ao nosso corpo, em relação à nossa mente, em relação à nossa energia, tá? Então, tudo isso faz parte do culto pessoal daquilo que nós somos holisticamente, daquilo que nós somos num todo. Nós não somos apenas uma matéria física. A nossa consciência já está migrando de jornadas e jornadas e jornadas evolutiva. A gente não está aqui na Terra simplesmente à deriva e sem nenhum propósito espiritual, de valor espiritual. A gente encarna com um motivo. E que motivo é esse? Aperfeiçoar a nossa essência. E para que aperfeiçoar a nossa essência? Para a gente transcender como consciência. Porque a gente vai morrer nesse corpo. E quando a morte, porque tudo aqui na Terra tem um princípio da imanência, tudo vai voltar ao pó, vai voltar à lama, ao pó bíblico, à lama de Nanã. Então, quando a matéria morrer, a nossa consciência não vai morrer junto. Então, essa energia vai se deslocar como consciência para um outro lugar. E cada cultura tem as suas definições, as suas conceituações. Então, como moldar essa consciência que não tem uma forma física, humana? Através da incorporação de hábitos. E esses hábitos que vão fazer com que tenhamos individualmente uma forma de vibrar mais elevada. Entende? Então aí a importância de Iwa. Iwa, desenvolver hábitos que alcancem a essência, Iwa Pelé. E aí o que é Iwa Pelé? Né? É incorporar atributos à essência, de forma que a sublimar a nossa frequência, a nossa energia, enquanto consciência que nós somos, espiritualmente falando.
Porque o que vai se deslocar nos diversos planos é a nossa consciência. E aí, os Itãs de Fá versam sobre isso, em que o único orixá capaz de acompanhar um indivíduo até o final da sua jornada, até o final da sua última existência, é Ori. Ou seja, né? Essa centelha divina que nós carregamos, que está em nós, que vai ser o único responsável e o único a conseguir elevar a si mesmo até o seu retorno ao Criador, à fonte original, a Deus, a qualquer que seja o conceito de onipresença, de divindade maior e absoluta, enfim, não importa o conceito, o nome, tá? Mas é Ori o único capaz de cumprir com a sua própria jornada. Então, a missão, desculpa. Né? Como rezar para Ori, né? Então, vocês estão ouvindo bem a gente, pessoal? Estão ouvindo bem? Que a gente está gravando aqui pro canal do IFA, a gente está com o computador aqui aberto, com a live aberta. Fala aí se vocês estão ouvindo bem. E a gente já entendeu. Então, Ori, cabeça, é um orixá. Quando a gente escuta muito falar por aí que somos deusinhos e deusinhas da nossa existência, somos de fato, né? Uma centelha, um pedacinho do todo. E, obviamente, a gente esquece disso quando a gente encarna. Então, como trazer um entendimento de forma clara, de forma bem simples, para o dia a dia, para a gente se conectar? Como que a gente se conecta com essa divindade, que é o nosso Ori, com a nossa cabeça? Como a gente canta, como a gente reza, como a gente conversa com o Ori de forma simples no dia a dia, para a gente aplicar no dia a dia? O primeiro ponto, né, é entender que quando nós falamos de espiritualidade, tem algumas coisas que são indispensáveis e são premissas. Ou seja, quando falamos de espiritualidade, já tem um conjunto de situações, já tem um conjunto de elementos que nós devemos já ter muito bem esclarecido, muito bem trabalhado, ou pelo menos lúcido, de forma lúcida em nós. Então, quando falamos de espiritualidade, precisamos ter esclarecimento sobre o aspecto psicológico humano, precisamos ter cultura sobre filosofia, o campo filosófico, não qualquer filosofia, mas aqueles conhecimentos que de fato têm um valor de desenvolver a humanidade, sabe? E aí pode ser qualquer filosofia grega, filosofia romana, clássica, enfim, iorubana, né? Filosofia de Fá, que é uma filosofia, desde que essa cultura tenha um valor humanitário. Então, tem um conjunto de coisas que aqui na Terra são indispensáveis quando nós falamos de espiritualidade. Se alimentar bem, saber o valor que o alimento tem, né? Porque a gente nutre o corpo e a alma também através do alimento. Então tem um conjunto de regrinhas aí, porque tem pessoas que não têm nenhum compromisso com a sua própria existência e muitas vezes querem buscar na espiritualidade uma salvação sem antes olhar para o básico, para o feijão com arroz. Então, isso é indispensável. Né? É indispensável. E aí tem a parte moral, que é igualmente indispensável. Né? De que forma você lida com as suas emoções? Então, cuidar do corpo, da alimentação, que você diz, porque nós somos seres holísticos, corpo, mente e espírito, certo? Sim, claro. Então, eu não cuido do Ori, da minha divindade, da minha centelhinha divina, sem cuidar dessas três partes vitais, né? Eu preciso cuidar do corpo, então não dá pra ignorar, viu, gente? Não dá. Pra que a gente iria encarnar aqui? Afinal de contas, o Ori, a divindade, ela tá no corpo físico. Precisou vir pra cá. Encarnado. Precisou encarnar, para acelerar a sua evolução. Então, cuidar da alimentação, cuidar da saúde é importante para cuidar do Ori. Exato. E outra, né? Saber de que forma você se relaciona consigo mesmo e de que forma você se relaciona com as pessoas. Porque a forma que você constrói as relações é todo momento um reflexo daquilo que está na tua natureza.
Se todas as relações que você constrói, a maior parte delas, são problemáticas, são relações que trazem descontentamento, frustração, porra, o problema tem em todo mundo ou vai ter em você? Quando a gente entende que tudo é energia, a gente entende que parte de mim, uma ressonância aqui, né? É como uma varinha de pescar. A minha energia pessoal, ela lança uma energia, uma varinha, e ela pesca um semelhante. Então, o que eu tô falando aqui não é mágica. Sim, não é mágica. Pô, não tô falando nada de absurdo, nada de anormal. Agora, na parte da medicina espiritual, aprender como se processam as leis universais, buscar adequar a sua natureza a essas leis, aí sim, aí é onde vem a medicina tradicional e a filosofia tradicional dos orixás, de Fá, dos nossos diversos cultos ancestrais. Aí vem o axé, a força, o uso da força, né? E da consciência também, não é só a força. O uso da força, do axé e do iuá, da consciência que cada elemento tem na natureza, da folha, do animal, do minério, da terra, das rochas. Isso está também para moldar esse caráter. Isso tudo é para equilibrar a tua existência, a minha existência, a existência de qualquer um. Porque nós somos um pequeno fragmentozinho desse todo, que é a natureza e que é o universo. Mas só que esse pequeno fragmentozinho pode entender, a partir do autoconhecimento e a partir do conhecimento da natureza e das leis, se equilibrar. Sim. E aí é onde vem a medicina tradicional, que traz esses saberes como o encantamento que modula, né? O encantamento que vibra, uma ressonância, a folha que traz uma harmonização, um remédio. Então, logo, todos os ebóis, os sacrifícios, as magias, a medicina num todo, que a gente acessa dentro desses planos não materiais, que chamamos de espiritualidade, estão para nos equilibrar, para que nós, através de uma consciência alcançada, equilibrada, a gente possa moldar o nosso caráter, Sim, né? O nosso claro. Ori, e se alinhar. Interessante, né? Agora, é importante dizer que quando se fala de cultuar Ori, o que é isso, né? É estabelecer elementos culturais, estabelecer elementos cognitivos, filosóficos, energéticos, nutricionais, que equilibrem a tua existência e que auxilie, que favoreça e potencialize a sua consciência de sair de um ponto medíocre para um ponto menos medíocre. Porque nessa terra é transitório. A gente não está aqui para alcançar a perfeição. A gente está aqui pelo menos para deixar de ser um pouco menos medíocre. Então, esse cuidado filosófico, cultural, o cuidado com a alimentação, o cuidado em buscar, de fato, uma medicina correta, porque eu fico tomando um monte de folha que eu acho que é bom pra mim. Mas dentro da espiritualidade também é ciência, pelo menos aqui pra gente. Dentro de um acesso oracular, quando a gente vai entender, pelo menos pra mim, pessoal, a minha energia pessoal, a espiritualidade traz ali uma folha, que vai tratar hormônio, que vai tratar hormônio que em distúrbio causa sobrepeso, causa obesidade, problemas em diversos nos meus órgãos. Então, a espiritualidade é riquíssima. Então, ao acessar essa medicina, essa ciência dentro do sagrado, no meu caso, a folha tal vai te ajudar. Eu nem sei que daqui a uns anos eu posso desenvolver uma doença na bexiga, mas a espiritualidade já está trazendo ali uma folha para eu tratar. Então, ao consumir essa folha, de fato, eu também estou tratando do meu Ori, né? Sim, com certeza. Com certeza. E rezas diárias que a gente possa fazer. Eu até dividi com o Luiz, eu cresci no cristianismo protestante e lá eu aprendi a impor a mão sobre a cabeça e em diversos momentos de crise de ansiedade eu já ensinei isso para diversas pessoas e funcionou, porque foi feito daqui, né? Acreditando que ia funcionar. Colocar a mão na cabeça e ministrar paz, mansidão, domínio próprio, longanimidade, né? Porque a palavra tem um grande poder. E dentro dessa filosofia que estamos vivendo aqui em Fá, o que a gente tem alguma indicação que a gente possa diariamente estar buscando, tomando consciência de tudo que foi dito aqui? Tem. Eu vou dar um exemplo, né? Porque as pessoas às vezes, ainda mais nesse mundo de internet, vê algumas coisas, mas sem entender o princípio, acaba copiando, não dá certo, até certo ponto dá certo. Mas é importante entender os caminhos através do princípio, né? Por exemplo, as mulheres elas são muito mais suscetíveis
a ter um humor mais intenso, né? Porque elas têm uma relação muito mais integrativa com a natureza e com o movimento da natureza no sentido maior, energético, né? Então o mar se eleva, o ventre da mulher também se eleva, o mar esvazia, o ventre da mulher também esvazia, e aí vem a menstruação, vem o fluxo das águas, principalmente das correntes, né? Vem todo o movimento lunar. Então tudo isso, o corpo da mulher, ela consegue espelhar com muito mais intensidade, né? Por isso que para nossa família as mulheres têm uma iniciação a mais do que os homens. Elas já nascem como uma iniciação. Isso na nossa família, tá, gente? Eu não estou falando de regras de Fá, não. Então, a mulher pode fazer o quê? Por exemplo, quando se sentir muito descompensada, pegar a mão esquerda, colocar no ventre. O ventre é uma forma de ori. Aí que está a diferença do conhecimento. A ori não significa só a cabeça, né? Mas tudo que está relacionado à sua consciência. Então, a mão esquerda no ventre, a mão direita na nuca. Trabalha, puxa bem o ar. Segura, não pensa em nada e solta pela boca. Segura bem o ar, solta pela boca. Na última respiração, ela segura o máximo, puxa o máximo que puder, e quando soprar, dá um sopro forte, dizendo o fu. Então puxa o fu. E ali, expulsa um negativo de dentro para fora, para a janela. O fu é para liberar, é uma palavra em Urubá, né? Para expurgar, tirar um negativo, né? E aí começa apenas a silenciar, porque aqui eu estou buscando trabalhar minha memória ancestral, e com a mão esquerda no ventre, eu estou buscando equilibrar, harmonizar toda a minha natureza com o meu plano inconsciente. E ali, qualquer imagem que vir na hora, que surgir pensamento, eu não exorto, eu não reprimo, porque pode vir coisa absurda. Eu pego aquilo ali e paro um pouco, medito. Em seguida, eu inverto. Eu começo a colocar o dedo indicador, né, e o dedo médio aqui na testa, e botar o dedão aqui no meu lobo direito, e aí repito, Cocitauá, 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 para esvaziar a mente. Cocitauá. Cocitauá, 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 para esvaziar a mente. Fiz isso. E o que quer dizer Cocitauá? É para esvaziar a mente, para eu poder não me sugestionar. Ali, aí sim, eu esvazio e começo a profetizar apenas coisas boas para minha cabeça, profetizar apenas coisas que são importantes. E ali eu estou ensinando um caminho para as mulheres. Um cuidado diário para o Ori, tá? Respondendo aqui a Ana, que perguntou como rezar diariamente, o que fazer. Né? E lembrando aqui que o Yoruba, por que Yorubá? Para nós, o Yorubá é a língua mãe dos orixás. Isso. E lembrando, ele falou que podem vir muitos pensamentos. A neurociência explica que a mente humana é programada para se auto-sabotar. Então, lembra disso quando você for fazer esse movimento. Ali eu passo apenas a profetizar coisas que são importantes. Faço uma nutrição apenas com água nesse momento. Água que harmoniza e equilibra. E fico atento aos sinais. Os sinais podem vir por outros meios que sejam sonhos de outras pessoas, principalmente mulheres, né? Através de movimentos na natureza, fiquem atentos. Não é qualquer movimento, tá, gente? É entender o que é sincrônico com aquilo que você solicitou. Né? E você, né, pode vir através de um sonho pessoal. Então, aí é onde a gente começa
a buscar essa harmonização e a entender que o nosso corpo, a nossa mente, toda a nossa natureza é um oráculo. É uma forma também capaz de ler, entender, interpretar os diversos oráculos que a vida nos traz. E de alguma Entende? maneira esse simples exercício, que é riquíssimo, ele funciona como um portal, porque a gente entende que tudo é natural, né? O acesso aos mundos não materiais, que a gente chama de espiritualidade, é algo natural. A gente não vê a olho físico, mas é natural. A gente só não aprendeu a acessar. E esse simples exercício, ele funcionaria como um portal para a gente começar a se conectar? Sim, por quê? Primeiro, quando eu levo a mão no ventre, a mão esquerda, isso estou ensinando para as mulheres, tá? Eu levo a mão esquerda no ventre, a direita na nuca, faço o primeiro movimento. Aqui eu estou me harmonizando e buscando alinhar a minha essência com a minha egrégora pessoal. Uhum. Porque é isso que colapsa. Às vezes a nossa frequência está tão agitada, tão conturbada, que a gente não consegue esfriar, aliviar ali para receber as mensagens que a ancestralidade, a nossa egrégora pessoal está ali o tempo todo tentando trazer. E a gente bloqueia isso sem saber, inconscientemente. Sim. Então aqui o primeiro movimento é para harmonizar. O segundo movimento é para eu ativar de fato todo esse recurso, essa potência que eu sou, para estabelecer essa comunicação. Tanto é que eu não penso em nada, só esvazio. Não pensar em nada é difícil, mas não é impossível. Eu só esvazio. Cocitauá, 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 cocitauá. Aí sim que eu paro, começo a profetizar as coisas, bebo a água para me harmonizar e lanço para o universo. Porque muitas vezes a resposta ainda assim não vai vir através de mim. Uhum. Pelo menos eu já vou estar equilibrado, já apaziguado, E a gente pode fazer esse para movimento todo poder dia. captar essa mensagem Sim. com mais atenção. Porque muitas mensagens chegam e a gente ignora, né? Ignora. Foi um sonho bobo, sonho é tudo maluco. Hã? Mas nunca é, né, gente? Pelo menos comigo, a espiritualidade se comunica através de sonhos. E por que é importante falar isso em especial para as mulheres? Porque as mulheres são oráculos vivos. A mulher, foi confiado à mulher Odu. Ou seja, toda a relação espiritual, metafísica, de alguma maneira, né, passa primeiro pela natureza feminina. E dessa natureza é processado energeticamente várias outras energias e nos alcançam, tá? Para depois ser partilhado. Então, por isso que é tão importante a gente trabalhar o feminino, trabalhar as mulheres e devolver às mulheres um conhecimento que foi tomado, né? Porque, o que a gente está vendo aí de feminismo, isso, tudo que é ismo aí, ligado às mulheres, é algo que a gente, quando compara com as filosofias tradicionais, ancestrais, a gente vê que, estão ainda assim limitando e castrando, dia após dia, o verdadeiro poder feminino dentro de um sagrado maior. O poder da mulher, né? Como coluna da casa. Não é à toa que a Bíblia diz, né? Que a mulher, ela sábia, ela edifica a casa, né? Ela edifica, ela é a coluna e o sustento. E a Bíblia não faz essa alusão ao homem, né? O homem sábio, ele edifica, o tolo destrói. Porque esse poder, ele tá na mulher, de fato. Então, mulheres, vamos aí recuperar, né? O nosso poder. E os homens? Qual o exercício que eles podem fazer diariamente ali para se conectar com o Ori? Algo simples pro dia a dia. Ori, tá? Assim como a mulher, né? Sim. Acordou cedo. Contempla a Olojoni. Olojoni. Olojoni, Senhor do dia. E junta essa essência, né, de alvorecer, de nascimento, porque cada dia que nasce é um renascimento e uma nova oportunidade para nós que estamos aqui encarnados. E é uma oportunidade que deve ser considerada como a única, porque nós só temos o presente. A gente não sabe o que pode acontecer amanhã. A gente não sabe como a natureza pode se comportar. A gente não sabe como a sociedade pode se comportar. A gente não sabe o nosso corpo se vai
apresentar uma doença ou não. Então a gente tem que tratar cada dia como uma dádiva. E aí Ologioni é o Senhor do novo dia, porque conseguimos passar por todos os mistérios ocultos na noite para despertar. Então, junto à energia de Ologioni, temos o Batalá, a Gemo, o Balufan, o Shogyan, principalmente o Shogyan, Ebé de Agunã. Temos uma infinidade de divindades que estão Ogum, que estão Oxóssi, que estão ligadas a essa condição de despertar e sair para a batalha, sair e voltar honrado, voltar com a dignidade, voltar com o dever cumprido, sendo íntegro, sendo justo na medida do possível. Tá? Então, acordar e reverenciar ao nascimento do dia, contemplar o nascimento do dia, profetizando coisas boas, evocando as suas divindades pessoais, Xangô, principalmente Xangô, que é o Senhor da vida, sabe? Orumilá, E aí o basta Senhor do evocar, destino, basta falar. sabe? Lança no universo, aproveita esse momento, porque esse momento por si já é sagrado. Sim. Essa hora por si já é uma hora sagrada. Não que os outros horários não sejam, mas nesse horário especial há toda uma peculiaridade. Então acordar umas 5h30 da manhã, até umas 6 horas, o horário que o sol está nascendo mesmo, e profetizar as coisas que são importantes, abençoar o dia, isso é muito importante. Isso serve para nós aqui também. E quando você tem uma intenção, né, de vou acordar para reverenciar, para chamar, eu acredito que a espiritualidade já está ciente ali, já está esperando, né? Porque a energia masculina está associada muito ao movimento do dia, ao batalá, no sentido masculino, o sol, o plexo que tem que estar sempre vibrante. Então, na energia masculina, precisamos direcionar esse tônus, essa vitalidade, essa força, para um propósito genuinamente real. Para ser, de fato, introdutório, né? Beleza, então, pessoal. Agora a gente vai fazer a pergunta aqui da Thaís. Nós temos, eu acredito que 3 Thaís no grupo, né? Tem. A Thaís, que tá aqui de São Paulo, eu não sei o sobrenome dela, você sabe? Não. Então a gente vai ler a pergunta da Thaís de São Paulo agora. Thaís, um beijo. Ela quer saber qual que é a diferença de um ori antes e depois de uma iniciação em Fá. Tem essa diferença? Tem, claro. Tudo é consciência, Thaís. Porque durante a iniciação você morre. Você inicia um processo de Igberê. A iniciação não é apenas o ato ritualístico em si. A iniciação é a morte simbólica. Então você morre para renascer numa condição mais desperta, lúcida e principalmente pactuada. Você renasce, mas já renasce pactuando coisas importantes no seu propósito de vida, e para isso você também assume, através dos seus pactos, o seu compromisso com essa reforma íntima diante das divindades que pertencer ao sistema de culto de cada família. E aí nós temos Ifá, Orumilá, Exu, Yami, os orixás ancestrais. Tem uma gama de divindades que, através dessas divindades, nós passamos a acessar egrégoras. A divindade é também como um grande portal para acessarmos. E esse acesso, ele se faz a partir da iniciação. Por exemplo, uma pessoa iniciada para Ogum, não é só com a energia de Ogum em si que ele se relaciona. Tem toda uma egrégora ligada ao Ogum. A espiritualidade não trabalha sozinha, né? Entende? E aí vem a força da Ebé. A Ebé ligada ao Ogum, ao Oxóssi, a Xangô. Ebés são grupos, São né? grupos. Que todos nós participamos de algum, fazemos parte de algum e pactuamos, né? Então, antes de encarnar com esses grupos. Se você, após iniciado, quer voltar, regressar aquilo que você era moralmente,
culturalmente falando, mas em hábitos medianos, em hábitos que não contribuem em nada com a sua... Você acaba se indispondo dentro de uma forma muito maior consigo mesmo, com a sua egrégora pessoal e também com todo esse grupo energético espiritual com quem você assumiu um compromisso de mudança, de transformação. Então, para as pessoas que não querem nada consigo mesmo, que não estão dispostas a doar o seu tempo, a sua vida para si mesmos, para si próprio, e buscar uma transformação, uma reforma íntima, não iniciem. Porque iniciar é sinônimo de quê? Cumprir sacrifício. Ebó. Mas o ebó não é só cortar o pescoço do bicho. Ebó é você aprender a lidar com a sua própria essência. E lutando com uma coisa chamada Abá. O que é isso? Desejo. Então você já tem uma noção de certo e errado, mas você tem um desejo que está sempre contrariando e indispondo essa noção de certo e errado. Mas não é um desejo consciente, é aquele desejo que vem como um sentimento genuíno, de raiva, de rancor, de mágoa, disso, daquilo. Então, porra, não é só um desejo em si. É a tua essência falando. E a tua essência falando na forma mais natural e genuína de ser, porra. Então, se você não tem um compromisso de se dedicar para lidar com isso, porra, não se inicie, porque é melhor ficar um ser humano medíocre, mas sem se comprometer com nada. Então, basicamente, aqui a Thaís perguntou qual que é a diferença de um Ori antes de uma iniciação em Fá e depois. Eu acredito que, diferente da iniciação ser em Fá ou ser em outra vertente religiosa, ele está para a ignorância, o tempo da ignorância, né? A gente poderia considerar assim, antes de me iniciar, eu não tenho acesso a certas informações, ou seja, eu ainda estou ignorante, né? Exatamente. A Bíblia até fala sobre isso, né? Que Deus não leva em consideração o tempo da ignorância. Obviamente que a gente não entende dessa maneira. Ignorem os barulhos externos, a rua tá bem aqui do ladinho, tá, pessoal? Então é basicamente isso. Eu me inicio, eu tenho acesso a uma série de caminhos e de medicinas que eu posso buscar para me sobrepor aos meus obstáculos. Se trata de mim, de olhar para mim, só para mim. Só que, se eu não estiver preparado, entender de forma clara que não tem macumba no mundo, ebó no mundo, que funcione para me libertar, para me transcender, para além da minha consciência. O caminhão parou aqui, tá chamando alguém para entregar, gente. Ignora isso. É basicamente isso. Eu me inicio, eu tomo consciência de um caminho que eu preciso seguir. Ao ignorar aquilo ali, por não estar disposto, porque, eu não sei pra vocês, mas buscar crescer, se libertar, a fim de prosperar dentro da espiritualidade, gente, é como pisar em espinhos todo dia. Porque você coloca um espelho aqui e o espelho não vai dizer algo agradável pra você. Eu não sei se pra vocês é assim, mas pra mim é um grande desafio. E você fica assim, o ego, né, fica ali, não, você não é tão ruim assim, não, você não é promíscuo, não, você não é sórdido, não, você não é ruim, não, você é assim. Se é assim, a espiritualidade está aqui para nos tratar, porque ninguém encarnou para ser santo. Então é basicamente isso. Também devemos lembrar que a vida é um grande rito de passagem. Sim. A vida é um rito de passagem para a consciência. E a iniciação, ou os diversos processos iniciáticos, são também uma reprodução desse rito de passagem, de devolver o valor sagrado para aquilo que já é uma condição, já é uma premissa natural da nossa existência. Por algum momento, ou depois de algum momento da nossa história, alguém muito sórdido achou por bem eliminar esse valor cultural, ancestral, e assim a nossa sociedade foi evoluindo. Mas teve alguma época lá atrás, bem distante, em que a maioria das culturas, posso me arriscar a dizer que todas elas, tinham esse valor sagrado em torno da vida terrena. Tinha esse valor sagrado em torno da nossa existência aqui na Terra. Em algum momento isso foi quebrado. Então, a iniciação é uma forma de sacralizar e de reafirmar esse propósito espiritual, evolutivo, que nós temos de transcender enquanto consciências aqui na Terra. Isso é Iberê, rito de passagem. A iniciação é
para potencializar um rito de passagem enquanto consciência que nós somos, espiritualmente falando. Axé. Não tem milagre, gente. Não tem milagre. Um beijo para todos vocês que estão aqui. Já vou dar uma olhadinha nos comentários, tá? A gente vai agora para a pergunta aqui do Thomas. Thomas lá de Salvador. Thomas, um beijo. Valeu, Ele Thomas. quer saber qual que é a real função do Ileori. O culto ao Ori pode ser feito diretamente no Ileori, com oferendas, por exemplo? Quem foi iniciado no Candomblé tem Ileori, diferente de Ifá? Ele tem, no caso, as duas iniciações, pelo que eu estou entendendo aqui. Ele é iniciado no Candomblé e em Ifá. E como proceder? Então, Ileori, o que é Ileori? Basicamente, Ileori, né, no sentido íntegro, né, no sentido literal da palavra, é casa da cabeça. Casa da cabeça. Ou seja, não, é feito um assentamento. Uma casa física, né? É feito um assentamento, e esse assentamento representa a sua cabeça. Uhum. E ali são trabalhadas as diversas medicinas, né? As diversas medicinas. Eu vou falar dentro daquilo que é a nossa prática. Na nossa prática, o Ileori ele é feito uma única vez e é selado. Ele não é aberto mais. Então, ali é uma forma de potencializar uma relação e de se trabalhar uma relação com esse ser holístico ou com as diversas consciências que nós somos. Então, é uma forma materializada, que ali tem vários elementos, que é para potencializar uma relação energética, e que, a partir do momento que você começa a trabalhar a sua fala, a tocar, a trabalhar a sua fala, você tem ali uma forma de potencializar de uma forma mais dinâmica, um equilíbrio energético dentro dessa pactuação que você já assumiu na sua iniciação. Tá? Então, o Ileori representa a sua cabeça de fato como alguém iniciado. E ali tem todos os elementos que equilibram a sua existência, a sua natureza, para te favorecer a lidar com as diversas energias que você assenta no seu caminho, que você vai trabalhar e desenvolver uma relação ao longo da sua vida como iniciado. Tá? E também para te preservar também de outros desequilíbrios que possam abrir portais energéticos, vamos assim falar, para possíveis ataques. Então, Ileori, ele tem a função de proteger, de reforçar a tua natureza, de te manter numa condição mais equilibrada. Então, né, no momento que ele é preparado, consagrado e selado, ali tem todos os recursos para que isso aconteça de uma vez. É como um servidor de magia pessoal? Pessoal, então, intransferível, que ninguém mexe, que ninguém toca, que ninguém vai te estampar para ver. Tá? Agora, o culto ao Ori pode ser feito diretamente no Ileori? Pode, mas não precisa disso. Porque ali, uma vez que está feito, sei lá, beleza. Energeticamente, ele vai estar sempre trabalhando. Vai estar sempre. Se ali tem um pedacinho da minha cabeça, trabalhando a minha energia pessoal, se eu estou lá no Canadá, meu Ileori está aqui no Brasil, eu trabalho uma energia lá, aquilo ali vai ter uma relação. Mantém uma vinculação Mantém um vínculo energético. Mantém uma vinculação. E essa vinculação tem no Ileori ali um aterramento daquele indivíduo. Ele passa a ter um aterramento pessoal. Como entendeu? Um servidor de magia pessoal. Exatamente. Me protege. Exatamente. Vamos com oferendas. Tá, Candomblé se faz Ibauri, que aí é um assentamento que representa a sua cabeça, fica junto de Oxalá. Tá? Candomblé é um outro rito. Tá? Isso eu estou falando dentro daquilo que eu conheci, experienciei em Queto. Tá? Então, o Ibauri é diferente de Ileori. Ileori é outra coisa totalmente diferente. Então, o Ibauri não tem essa função de um servidor de magia, de uma proteção. Não estou falando da função em si, eu estou falando de como... Porque ele perguntou como proceder, né? Quem tem um Ileori e quem tem uma iniciação no Candomblé e em Fá. Quem tem Ibauri, aí tem que ver com o seu zelador de Candomblé, com o seu Babaloxá, Babalorixá e Alorixá, como cuidar. Tá? Eu vou me ater apenas à prática de Fá aqui. E o Ileori, a gente cultua periodicamente com oferendas?
Então, depois que a pessoa é iniciada, né, qual é o principal culto que um iniciado vai fazer? Vai ser o seu culto pessoal com o Orumilá, com as Dafás, com o Oxê Ifá, com os Oxê que ele vai fazer nos assentamentos, nas manutenções. Cada pessoa tem o seu culto pessoal de acordo com o caminho para o qual ele foi iniciado. E aí, qual é o princípio básico comum para todos? A Dafá. A Dafá é um rito de aconselhamento diário, pode ser semanal também, pode ser no período que cada iniciado determinar. E aí a Dafá é uma forma de harmonização, é uma forma de aprendizado, é uma forma de desenvolvimento, é uma forma de manutenção da pactuação, daquilo que foi gerado na iniciação. Então a Dafá ela tem diversos significados. Tá? Então a Dafá, o culto ao Orumilá, o aconselhamento diário com o Ifá, com o oráculo, isso é muito importante na vida de um iniciado e já é o suficiente. A gente não precisa toda hora ficar botando uma obrigação na cabeça depois que a gente é iniciado. A gente não precisa toda hora ficar fazendo um bori, que é um rito à cabeça, de fortalecimento à cabeça, uma vez que a gente é iniciado. Porque tudo isso acontece já nas iniciações. Tá? E o Ileori, por isso que o Ileori na nossa família ele é selado, não abre mais, porque ali já é trabalhar todo um recurso para segurar e harmonizar a tua vida dali para frente. Sem a necessidade de ficar fazendo uma manutenção ali constante. Basta deixar o Ileori próximo, tal, dos assentamentos, seu altar pessoal e tudo mais. No meu caso, o meu Ileori está junto lá dos assentamentos lá de Obatalá. Não mexo, de vez em quando passo, a única coisa que eu passo pouquíssimos elementos, uma banha de ori, alguma coisa do tipo, e mais nada. Axé. Bom, então independente de ter um Ileori já montado, de ser iniciado, só faz o Ileori quem é iniciado? Não, né? Só. Só? No caso, porque o Ibori, que é o rito que a gente faz, o Ileori, ele conta como uma iniciação, não um Ifá, não uma iniciação Ifá, uma iniciação em Orixá, mas ele conta como uma iniciação daquela pessoa com a própria energia pessoal. Com a sua própria energia, se assumindo num compromisso energético, filosófico, espiritual consigo mesmo. Entendi. E aí, independente de eu ter um Ileori, de eu ter um monte de energia sentada, de eu ser uma pessoa iniciada, tanto no candomblé quanto em Ifá, nada disso substitui o meu papel de olhar para mim e vencer a mim todos os dias, né? Nada disso impede. Onde reforça, porque você passa a ter elementos e elementos endossados por uma ancestralidade, e se você agir de forma profanatória, aí, você vai estar gerando uma reação, uma lei de causa e efeito muito pior. É bom a gente ficar atento nisso, né? A Joelma agora mandou uma pergunta. Joelma, um beijo. A Joelma, ela quer saber se tem alguma diferença nas cantigas para o Ori no nosso idioma ou em Yorubá. Tem um peso, tem alguma diferença aí? Se tá falando, cantando em português, reverenciando o Ori em português, ou se tá reverenciando o Ori em Yorubá? Então, quando se trata de Ori, isso é muito importante falar. O idioma Yorubá, ele evoca uma ancestralidade africana, evoca uma ancestralidade arcaica, né, que já tem uma cultura ali que está sendo trabalhada, preservada ao longo de milênios aí. Né? Agora, quando nós não temos uma afinidade, uma relação com essa cultura, é diferente, pô. É diferente. Às vezes é muito mais potente para mim rezar para Ori em algum dialeto indígena brasileiro que esteja mais próximo do meu universo ancestral do que na língua Yorubá.
entende? Às vezes é muito mais potente para mim rezar, rezar para minha cabeça no hebraico, se eu tenho uma ascendência judia, judeu, enfim, eremita, sei lá, se eu tenho uma ascendência ligada a essa região, então é muito mais próximo para mim rezar na língua dos meus antepassados e nos meus ancestrais do que em Yorubá. Entende? Então, é onde não há regra. E aí é aí que está o perigo, porque tem muito religioso que vê a situação só a partir da religião. E é óbvio que na visão do religioso o cara vai falar, ou a pessoa vai falar que a língua dos orixás, a língua Yorubá tem mais valor simbólico, espiritual, por uma série de questões. Beleza, tem. Mas se no meu universo ancestral o que está mais próximo a mim é uma cultura europeia, euroasiática, asiática, eu tenho que buscar aquilo que eu tenho mais ressonância, aquilo que eu tenho mais relação. É assunto que dá pano pra manga, né? Ana é do Rio, pessoal. Sábado agora, dia 8, temos um toque pra Exu aqui no Axé Ganju, pra você que... E para você que quer abençoar, a casa está em construção, viu? A gente está construindo, não tem ainda uma estrutura montada, mas a gente vai fazer assim mesmo, porque fomos assim direcionados e somos obedientes. Então você que quer participar, que mora aqui perto, quiser vir, a partir das 9 da manhã a gente já vai estar lá fazendo movimento, tá? Para você que quer abençoar e apoiar o nosso trabalho, estamos construindo um axé, um chão de África. Pode fazer um superchat, aqui no box de descrição tem Pix para colaboração, para quem quiser de fato aí apoiar o nosso trabalho. Você que quer apoiar o toque, né, pode ficar à vontade também, viu? Agora vamos para a pergunta, já encerramos a pergunta sobre a diferença das cantigas em português, né, em Yorubá. Agora a Karina, um beijo. A Karina, ela quer saber se tem diferença, se existe alguma diferença entre receber um axé das mãos de um iniciado e, né, das mãos de quem não é. Se isso interfere na força dos ritos. Olha, tem diferença. Mas depende muito, né? Claro que depende. O que é ser iniciado? Primeira pergunta é essa. Tá cheio de iniciado por aí, mas essa pessoa iniciada, ela tem uma conduta, e essa conduta tem um valor espiritual, essa conduta tem uma ressonância com as egrégoras superiores com quem ele estabeleceu uma pactuação durante a iniciação. Às vezes ser iniciado não significa nada, porque a pessoa já está tão apodrecida no seu espírito, no seu caráter, já abandonou o troço há muito tempo, que ela não tem mais respaldo nenhum da ordem espiritual para quem ela foi iniciada, ou na ordem espiritual a qual ela foi iniciada. Ela não tem, ela não caminha mais com a axé dessa ordem. Isso é muito importante. Por isso que não se trata só de ser iniciado. Por isso que devemos entender o que é o Iberê, o rito de passagem da consciência, né? Então, se eu passo por diversas iniciações, alcanço todos os postos possíveis sacerdotais, mas a minha conduta moral, a minha relação pessoal com a vida, comigo mesmo, com as minhas relações, ainda continuam medíocres, não, o que eu vou ter para dar? O que eu vou ter para ofertar? E aí, posso ser iniciado até no inferno, mas o que eu vou ter para ofertar? Entende? Então, é onde cada pessoa precisa ter senso crítico, bom senso, para entender em que contexto se encaixa cada afirmação, cada conceito, cada coisa que é discutida por aí, com verdade. O pior de tudo é isso.
pegam conceitos e transformam em dogmas, verdades. Aí, É aquela história do pastor, né? Formado em teologia, história da religião, história enfim, da teologia. E ele tem uma mão um pouquinho apodrecida para botar a mão no meu ori. Vem a irmãzinha do coque lá, bota a mão e ela tem um axé, porque tem a ver com a essência. Ela não estudou, não tem um diploma, ou seja, não foi iniciada, mas ela tem um axé, né, que vai direto à essência dela, que a conecta ela de acordo com uma pureza, né, se assim a gente pode chamar. Tem mais ou menos relação com isso. Tem a ver com a essência, obviamente, né? Conhecimento faz a gente não fazer cagada, como eu já fiz, gente. Colocar elemento ali em Ogum, não faz isso não. Né? Tem que saber, porque magia é princípio, ela cumpre o seu papel. Então, conhecimento é crucial para a gente não fazer besteira, né? Então, é muito importante. Hoje eu entendo a gravidade que é de tratarmos da nossa espiritualidade sem um conhecimento bem embasado, que a gente pode estragar a nossa vida literalmente. Para todo sempre, amém, né? Exato. Agora, até mesmo que a magia seja mal feita pelo ignorante, ainda assim, quando a intenção é boa, a espiritualidade ainda dá um jeito de... Ainda dá um jeitinho brasileiro. Ainda dá um jeito de amenizar. Entendi. Amenizar. Vem, dá um aviso, dá um alô, pô, filho, ali tá errado, ó. Dá um jeito ali, traz um oráculo, traz um sonho, entende? Agora, quando a intenção é apodrecida, aí ferrou, aí não tem história. Porque para cuidar de cabeças tem que ter um chamado, né? Não basta você querer por algum motivo que não seja de fato, obviamente, né? Se é um trabalho, no nosso caso, óbvio que dinheiro é bom, é abençoado, todo mundo quer e a gente precisa de dinheiro para prosperar aqui na Terra, né? Não vamos ser hipócritas, mas precisa ter um chamado genuíno, né? De cuidar e resgatar vidas, porque a gente entende, né? Que a teoria da separatividade, a heresia da separatividade, nossas consciências encarnadas estão interligadas de alguma maneira. Então, se eu ajudo você a se libertar, de alguma maneira eu acerto uma conta e me liberto também, né? Então, pra gente entender... não tem diferença da mão de um iniciado ou não. Na verdade, a iniciação ela se faz dentro da própria essência. É isso? O iniciado ele assume um compromisso ético, filosófico, espiritual, de estar se capacitando para agir como tal. O que não garante que irá agir, né? O que não garante que o cara cumpriu aquilo, que a pessoa iniciada cumpriu aquilo. Então é bom ficarem atentos a isso. Bom, tem mais perguntas aqui, tem da Marli. Marli, um beijo. Tem da Cláudia. Cláudia, um beijo. Mas as perguntas delas aqui, eu creio que já foi respondida. A Marli perguntou, ao acordar, quais saudações podemos pedir para o nosso ori? Tem alguma cantiga, algum canto? O Luiz já explicou lá em cima. Aí a Cláudia Ramos, um beijo, Cláudia, ela perguntou. Ela falou que as dúvidas dela estão aqui, o que é ori, o que ele representa na nossa vida, de que maneira interfere na nossa vida e como podemos cultuar. Eu acredito que essas perguntas já foram respondidas, né? Foram. Agora, um cântico, né? Não é nem um cântico, porque há muita gente que está tendo contato com a cultura pela primeira vez. Eu vou apenas trazer uma saudação, né? Colocar as duas mãos. Ori, bemi, bemi. Ou seja, ori. Né? Bemi, bemi. Bemi, bemi. Ori, bemi, bemi. Isso já ativa e já trabalha a sua mente, os seus hemisférios como um todo. E ali você afirma isso ao acordar para o tempo. Ori, bemi, bemi. Eledá Kemi. Eledá é o meu espírito, a força que não tem forma, que não tem definição, mas é a força que está sempre enviada para nos abençoar, para nos proteger na nossa individualidade. Orig Bemi Bemi Eledá Kemi. Orig Bemi Bemi Eledá Kemi. Orig Bemi Bemi Eledá Kemi. E ali, com esse ofó, com esse encantamento, você agrega isso ao seu culto pessoal, à sua rotina diária aí, e tenha como elemento água. A água não ofende, não desagrada a ninguém. A água é o elemento condutor de todas as coisas, assim como dizia o nosso Oluô, que partiu por que está entre nós espiritualmente, e Baô.
Então a água é o elemento condutor de todas as coisas. Então, Ori Bemi Bemi Eledá Kemio, né? Que a força divina, a potência divina, né, seja com o meu espírito, seja comigo, e que minha cabeça, né, traga essas bênçãos, que minha cabeça esteja em bênçãos, que a minha cabeça seja bênçãos. Então é isso aí. Então a gente pode fazer isso com um copinho d'água, encostadinho, segurando um copinho d'água e depois beber a água? Simplesmente deixa a água próxima, faz um movimento, passa a mão proclama. Aí se depois tiver a intuição de molhar a cabeça, desenvolva beber a sua água, própria magia pessoal, né? ou despachar Despacha um pouquinho o dela. negativo na rua, através da água. Aí é com cada um de vocês. Muito bom, então. Então, tem mais alguma questão para colocar sobre Ori? Então, basicamente, né, gente? Ori é um orixá, Ori é uma divindade, Ori é a nossa cabeça, é a nossa divindade, é o nosso pedacinho do todo, né? E a gente se desconecta dessa centelha divina que torna capaz a prosperidade, vivermos de forma harmônica, né? A gente não precisa aceitar que a vida precisa ser um constante pagamento de karma. Todavia, nós somos deuses, então nós plasmamos uma realidade a todo tempo. Então, Ori é um orixá, a nossa cabeça é uma divindade. Foi ensinado que aproveite e agradeça muito a espiritualidade, movimentos para você alimentar o seu Ori, fortalecer e equilibrar o seu Ori. Mediante um Ori equilibrado é que você consegue ter clareza, né, para sair da mediocridade, se alinhar com o seu propósito de vida. Então aprendemos bastante coisa hoje. Tem mais algo para colocar? Então, acabaram as perguntas? Acabaram as perguntas. É isso. Um beijo para todos vocês que estão aqui. Thomas, Dani, Ana, todo mundo que tá aqui. Eu não vou subir aqui não, gente. É isso, né? Pergunta ali. Quer responder sobre a pergunta de Orumilá, que você ficou de falar hoje? Sim, verdade. Deixa eu dar uma olhada aqui. Você lembra dela? Se Orumilá, como Orumilá pode mudar o dia da nossa morte, né? Você lembra quem fez ela? Foi a Thaís. Foi a Thaís. Foi a Thaís. Como Orumilá pode mudar o dia da nossa morte? E aí, tá? Então, Orumilá é o espírito que é o testemunho da criação. Ele sabe, é uma divindade que nos ajuda a compreender a força do nosso pacto. Nós pactuamos em nascer, nós pactuamos em morrer. Então, Orumilá, como testemunho da criação, é aquele que a divindade que compreende todos os mistérios ocultos desses pactos que são velados até mesmo a outras egrégoras que não seja o plano mais divino que é Orumilá. Então, como mudar, alterar? Primeiro, o Ori precisa manifestar. E manifestar no sentido de quê? De querer dedicar a sua vida em causas que sejam úteis para si mesmo, para a família, para as pessoas com quem estabelece relação, e buscar aceitar ter uma vida de servir ao sagrado. Não é se tornar um serviçal, porque servir ao sagrado é você aceitar, abrir mão de determinados desejos, vaidades, e incorporar virtudes que são capazes de alterar o curso da sua existência. E aí, a partir daí, alguns mistérios começam a ser revelados a partir dos diversos oráculos que Orumilá e que Ifá trazem, no caso, para a nossa vida. E aí, a partir do momento que esses oráculos começam a trazer revelações e a gente vai adequando a nossa vida de acordo com essas revelações, é onde a nossa cabeça começa a aceitar, alterar algumas questões dorsais e com isso, e mesmo inconscientemente, alterando a nossa pactuação relacionada ao dia do nosso desencarne, da nossa morte.
tá? Então, o Orumilá, ele altera através de uma compreensão muito profunda. E essa compreensão, ela não vem de outra forma a não ser dentro de uma disponibilidade em se doar, a viver genuinamente dentro de um valor sagrado para si mesmo e para a sua família como um todo. Tá. O Sérgio, ele tá dizendo que fez uma pergunta. Eu não achei a pergunta dele. Manda de novo. Manda de novo, Sérgio. Você consegue mandar a sua pergunta, Sérgio, aqui no WhatsApp? Eu tô com o WhatsApp aberto. Jair tá ligando. A gente tá gravando, A gente Jair. tá gravando pelo celular do Ifá celular. pro canal do Ifá Kalê e aqui em live, então não tem como atender agora. Sobe aqui um pouquinho para ver se o Sérgio fez aqui. Podemos participar da live. Não vi pergunta dele. Luiz, ele é o Sérgio Luiz? Não, Sérgio Luiz, mas... a gente não achou essa pergunta, Sérgio. Sérgio, se você tá ouvindo a gente aí, envia pro WhatsApp. Não, amor, não tá aí não, tá lá embaixo. Lá embaixo? Porque foi hoje, né, que a gente falou sobre a live. Então vamos lá. O que mais? Deixa eu ver se ele botou aqui nos comentários. Nos comentários. Não, ele falou que colocou aqui e na live. Esse aqui, ó, Sérgio Luiz. Acho que é o Sérgio, né, de lá do grupo. É ele mesmo. Deixa eu subir um pouquinho aqui. Calma aí, segura aí, Sérgio. O Thomas já foi. Vamos lá, é a live, então é assim mesmo. Pessoal, para rezar ou cantar para Ori, é preciso ser iniciado? Não. Vamos lembrar que Ori é a nossa própria essência, a natureza, a nossa própria energia, né? É o nosso princípio mais divinizado possível, que a gente ainda precisa recuperá-lo, vamos colocar assim. Por isso que a gente é grande parte inconsciente, pouquíssima parte consciente, né? Porque a gente não é uma natureza desperta. Nós não somos seres humanos despertos. Despertos são os nossos ancestrais mais veneráveis, os nossos egunguns, né? E todo esse grupo espiritual que está lá no plano de Obatalá, o orixá, que é o Iuapalá, o orixá da cabaça, da essência, da pureza, da bassuru, né? Então, cultuar Ori é um ato de incorporar virtudes, atributos continuamente. É o ato de ser religioso, no sentido de que uma pessoa dedicada e atenciosa aos seus próprios hábitos, e não religioso que a gente passou a entender hoje como uma pessoa crente numa religião. Não, ser religioso é uma pessoa atenciosa aos próprios hábitos, pelo menos assim era antigamente, né? Então, cultuar Ori é tudo aquilo que envolve um florescimento, um exponenciamento da sua natureza, da sua condição pessoal. Tá. O Sérgio, né, ele perguntou também, em um Ibori, todo Ori pode levar Ejé? Quais os tipos de Ori? Quem molda o Ori? Então, Sérgio, aí são perguntas ligadas ao fundamento e à prática de cada casa. Na minha opinião e na forma que eu pratico, né? Todo Ori pode levar Ejé? Depende do que você... Ejé, para quem não conhece, é sangue. Tá? Mas aí o que é sangue? Nós temos o sangue das folhas, temos sangue mineral, temos o sangue, né, vegetal no caso, animal. Até na classe animal tem os animais de sangue frio, sangue quente. O que seria o Ibori? O Ibori é o rito feito à cabeça, que conta também como uma iniciação pessoal. Então, pela minha experiência pessoal, não. Depende do sangue, né?
Tem ori que não deve levar sangue animal, correto? E isso a gente entende dentro da consulta oracular, né? E outra, né? Outra Porque coisa, não tem uma receita de bolo, né? Pelo menos comigo não tem. e a forma de se manipular os elementos, né? Mesmo que os elementos não sejam depositados ou aplicados diretamente à cabeça, mas aquele elemento é uma energia material. E aquela energia material de cada elemento, ela se vincula de forma física mesmo, de forma física, à nossa energia pessoal. Né? Por isso nós temos um campo energético que está sempre ali vibrando conosco, e esse campo energético que vibra de acordo com o nosso corpo e com as nossas emoções, ele é um corpo material, por mais que a gente não veja, é um corpo físico, por mais que a gente não veja. Né? Que com a morte ele vai ser ressignificado junto com essa matéria aqui. O que migra é a consciência, que vai se plasmar nas suas diversas condições, mas o que migra é a consciência. Então, né, até mesmo naqueles elementos que não são trabalhados diretamente aqui no chakra, né, coronário e tudo mais, ainda assim há uma vinculação energética. Então essa pergunta, ela, é uma pergunta que dá pano para manga, tem muita coisa. Mas é óbvio que, no caso do sangue vermelho, vamos colocar assim, tem que ser muito bem trabalhado em qualquer aspecto. Em qualquer aspecto. Seja ibori, seja qualquer outro. Mas o sangue vermelho, ele precisa ser muito bem trabalhado. Tá? Porque onde que está a medicina? Está nas folhas, não no sangue. Tá? A medicina está nas folhas, não no sangue. Então, se eu vou usar o sangue, eu vou usar para quê? E tem um princípio ali, né? E tem um princípio. E todo então, princípio cumpre o seu papel. Eu vou usar para quê? Né? Vou usar para quê? Em que situação? E é seríssimo, né, pessoal? É seríssimo dar a nossa cabeça na mão de alguém para alguém cuidar, né? As nossas energias, elas são bem particulares, bem peculiares, e eu costumo dizer que um sacerdote na vida de qualquer ser humano, ele é tal como um médico de família, precisa estar acompanhando você, né? Me foi direcionado certa vez, outrora, que eu deveria assentar uma energia X na minha cabeça. Se eu tivesse feito isso, e de fato, de forma superficial, é essa energia que a gente vê, mas o buraco é bem mais embaixo. Se eu tivesse assentado essa energia, eu ia ficar uma pessoa insuportável de lidar, muito ditadora, muito controladora, ia engordar cada vez mais. Então, para vocês verem, né? Isso ia mexer no meu corpo físico, nas minhas emoções, que ia alcançar as minhas relações. Então, é muito sério isso. O Thomas, ele perguntou, ele quer saber se o tal ebó chamado troca de cabeça tem relação com ori ou apenas relação com afastar a morte? Se a troca de cabeça tem que ter relação com ori. Mas explica pra gente. Desculpa, Thomas, mas é pra gente descontrair. Né? Se a troca de cabeça tem que ter relação com ori. Então tem um ebó, um sacrifício chamado troca de cabeça? Não, o que é a troca de cabeça? É o Onanlepé. Onanlepé. É aquele caminho em que eu preciso tirar uma energia que está colapsando aquele indivíduo, que está prejudicando aquele indivíduo e botar em algum outro lugar. Né? Botar em alguma outra coisa. Geralmente, um sacerdote, uma sacerdotisa com seu juízo no lugar, vai saber fazer isso sem prejudicar ninguém. Mas sempre tem algum maluco por aí que pega essa energia e usa essa energia de alguma maneira para prejudicar alguém. Entende? E tudo isso é usando a energia que estava presa ao princípio energético vital da pessoa. Né? Então tiram uma DNA, tiram uma energia que não deveria estar acoplada àquele indivíduo, e essa energia, que é uma forma de pensamento, no lugar dela ser trabalhada da forma correta, os diversos aspectos e recursos que nós temos,
o sacerdote ou o maluco, né, uma pessoa doida, sacana, pega aquilo e manipula negativamente para atacar alguém. Então, infelizmente, isso acontece e é sempre envolvendo a energia da pessoa, sim. Então, portanto, a energia de Ori. Então, tem total relação com Ori, né? Tem. A troca de cabeça é a troca de Ori, literalmente, né? É. Beleza, então. Então, encerramos as perguntas. Se alguém tiver mais uma pergunta, faça bem rapidinho. E lembrando, quem quiser contribuir lá pro toque, pra festa, né? Pro toque de Exu, para as coisas que nós vamos fazer também com o Lambo. Porque nós somos eu sou iniciado em Fá, nós somos uma casa de Fá, mas que não apagamos as nossas raízes ancestrais brasileiras. Tá? Então, a gente está pouco se importando se os fundamentalistas, né, criticam a gente por ter culto a Exu, a Pombogira. Nós temos, não é da forma que acontece no Candomblé, nem na Umbanda, não é na nossa forma pessoal, no nosso universo ancestral, na forma que nós achamos que é o respeitoso e é o correto com a espiritualidade, que a espiritualidade também nos abençoa como sendo correto e respeitoso. Então tá tudo certo. É isso aí. Para você que quer participar do toque, né, energeticamente falando, é isso aí, Sérgio, um sacerdote é um médico espiritual. Você pode enviar, se você quiser, Fabíola, eu quero participar, meu nome tá aqui, né? Já pactue aí no seu secreto, né? Com Tranca-Rua, com Mulambo, porque vamos reverenciar Mulambo, Tranca-Rua, ciganos no toque sábado. Para você que quer abençoar aí com o valor, que a gente está construindo um axé, um chão de África, já somos oficialmente um chão de África, axé Ganju. A gente tem o Pix aqui na descrição, a gente tem o Superchat, tá? Uma vez por semana a gente grava aula no canal do Ifacalê, o link tá aqui no box de descrição. Aqui embaixo no box de descrição tem o nosso contato de WhatsApp para você marcar a sua leitura oracular, tá? O primeiro contato é a partir do acesso oracular, né? Porque a nossa energia, ela é particular, ela é pessoal. Não existe uma receita de bolo, algo que aqui prontinho para todo mundo, não existe isso. E é isso, quer colocar algo mais na aula de hoje? Eu falo pra caramba, depois ele fica, você falou muito, né? Mas né, gente, as mulheres me entendem, aleluia. E aí, foi? Foi, né? Então, vamos encerrar por hoje, vamos encerrar a nossa aula, e Fá abençoe a todos nós, e até a próxima aula. Um beijo. Pronto. E fechar aqui. E aí.